Boa noite. Quem está acordado a esta hora dificilmente vai para a cama sem ele. No centro do Roda Viva esta noite, um exibido que assume essa condição e, justamente por isso, não dispensa uma apresentação. Bem, para entrevistar Jô Soares, convidamos o escritor Marcelo Rubens Paiva, colaborador da Folha de São Paulo, o jornalista Maurício Sticer, editor de cultura da revista Época, a atriz Júlia Gam, a historiadora Marina Maluf, professora de História da Universidade Católica de São Paulo, o ator Marcelo Tais, apresentador do programa Vitrine da TV Cultura de São Paulo, o escritor Mário Prata, cronista do jornal Estado de São Paulo, o escritor e jornalista Fernando Moraes e a jornalista Lorena Calabria, apresentadora do programa Metrópolis da TV Cultura de São Paulo. Como vocês sabem, o Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E você pode participar deste programa fazendo perguntas pelo telefone 252-6525, código 011, ou pelo fax 3874-3454. Também pode mandar a sua pergunta pelo endereço eletrônico aqui do Roda Viva, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, Jô Soares. Boa noite. Primeiro, eu estou aqui muito acanhado de ver o que essas generosíssimas pessoas falaram de mim, porque apesar de ser exibido, como você diz, eu consigo essa façanha de ser exibido e acanhado ao mesmo tempo. Ô, Jô, eu queria... Certamente nós vamos falar muito do seu livro, eu vou mostrar aqui O Homem que Matou Getúlio Vargas, que é um dos motivos aqui de você estar no Roda Viva essa noite. Mas eu queria, numa das entrevistas que você deu, a gente ler, que você diz que o que te motiva, o que te movimenta é o desafio seguinte, que aquilo que você está fazendo na hora, aquilo já meio que é fato consumado. Mais ainda um livro, e quando o escritor termina de botar o ponto final ali, já revisou por último, não tem muito como mexer. Qual é teu próximo desafio? Olha, eu não sei, porque eu tenho desafios e tenho também repetições de certos desafios. Eu tenho que escrever um show novo, meu one man show novo, ou como se usa mais hoje em dia, o meu espetáculo solo, meu próximo espetáculo solo, que graças a Deus o espetáculo solo nunca é solo, porque tem a plateia também, então ia ficar de uma solidão irresistível. Então eu tenho que escrever esse show, tá? Tenho naturalmente uma outra ideia de livro na cabeça, mas antes eu tenho que fazer show, porque estou com saudades de fazer um show novo no palco. E o programa de televisão, que para mim todo dia é novo, porque todo dia os entrevistados mudam, e mesmo quando são pessoas que já estiveram lá batendo papo comigo, cada conversa, cada vez a conversa é diferente, o assunto é outro, o papo é diferente. Você passou 18 anos fazendo, se não me engano, 18 anos fazendo programas humorísticos, né? Saiu da Globo. 18 SBT, anos na Globo. Antes eu já fazia. Eu estou completando esse ano 40 anos de profissão. 40 anos de profissão. Sim, já você fazia Família Trapo, uma porção de coisas. Mas na Globo você ficou 18 anos com aquela fórmula do programa de quadros e tal. Exatamente. Eu fui para lá para fazer com o Renato Cotillard, fui fazer o Faça Humor, Não Faça Guerra, com texto do Max Nunes, do Haroldo Barbosa, meu, do Renato. Depois nós fizemos o Satiricon,
já o Wilton Marques, que trabalha comigo até hoje também, nessa época já foi para lá escrever, estava lá o Haroldo também, o Max, era com o Satiricon, era com o Miele, com o Renato Cortial também, com o Agildo Ribeiro, e depois nós fizemos o Planeta dos Homens, com o Agildo e comigo. Aí o Viva Gordo. E depois o Vivo Gordo, que era uma espécie de um spin-off, quer dizer, era uma consequência direta do planeta dos Homens. Eu falei para o Boni, já estamos há 5 anos fazendo o Planeta dos Homens, mais um ano eu me formo em medicina, então vamos dar uma mexida nisso. Você né? imagina um dia que o programa de entrevistas possa ser uma página virada, uma etapa da sua vida? Acho muito difícil porque como aliás, tem um livro chamado Tonight, sobre o Tonight Show, que começou com Steve Allen, hoje está com Jay Leno, durante 35 anos ficou com o Johnny Carson, mas todos eles, inclusive o criador, deixaram de fazer o programa porque quiseram. O Steve Allen parou de fazer o programa porque não queria mais fazer, o Jack Paar também, bateu uma paranoia que ele queria fazer outra coisa e tal. Ambos se arrependeram muito de ter saído do Tonight. Depois o Johnny Carson, que aí já estava com 35 anos de Tonight, resolveu parar. E o Jay Leno, que faz agora. Então, eu acho muito difícil, porque é um programa que ele não tem fim, né? Quer dizer, não é uma proposta fechada. Todo dia a coisa muda, porque a conversa muda, a maneira de conversar muda. É muito mais, um talk show não é um programa de entrevista. Um talk show é um programa de bate-papo, como o próprio nome diz, né? E o bate-papo, para mim, pessoalmente, é a maior atração que existe. Quer dizer, se eu estou vendo uma televisão, a coisa que mais me atrai é o bate-papo, seja de que tipo ou seja qual for o assunto. Eu acho uma coisa que realmente me pega. E é um programa que se renova todo dia. Além das mudanças que a gente faz de ano para ano, que é acrescentar um projetor, entrevista no telão, etc., ele se renova diariamente, porque renovam as entrevistas. Então, não vejo como terminar, graças a Deus. Fernando Moraes. Jô, algum tempo atrás, o Milor Fernandes falou que o Chico Buarque era a única unanimidade brasileira. Eu estou convencido que essa frase do Milor, que é muito boa, está superada, porque são 2 unanimidades, o Chico e você. Você conseguiu o prodígio de ser elogiado até pelo Diogo Mainardi, que me deixou estatelado. O que será que o Jô fez? O Diogo Mainardi elogiou muito bem. Para uma pessoa que, em geral, tudo que faz é tão bem recebido pela crítica, pelo público, seus quadros, sabe, o seu programa de entrevista, os seus programas de humor, e agora os seus livros, sua música, e agora os seus livros, sabe? Como é que é para uma pessoa que todo mundo adora receber uma traulitada na cabeça como aquela que o Wilson Martins deu em você, aliás, em você e no Chico, simultaneamente, nas 2 unanimidades? Você acha que ele estava batendo na sua obra e na obra do Chico, ou estava batendo nas 2 unanimidades brasileiras? Olha, primeiro que eu não acredito muito nessa unanimidade, porque, claro, que você, de repente, desagrada uma ou outra pessoa que, de repente, não gostam de você, né? Eu, por exemplo, odeio um dos sobrinhos do Pato Donald. Ele, não sei se é o Luizinho ou o Zezinho. Eu odeio. Quando aparece, me dá ódio. Não sei porquê. E, agora, eu acho o seguinte. Claro que a crítica, a não ser quando é uma crítica totalmente de boa fé e que te indica um caminho e tal, mas uma crítica que tenha qualquer forma de ironia, te magoa de uma forma brutal, porque todo artista é extremamente autocentrado. E eu vim a descobrir que o jornalista também é autocentrado, que o escritor também é autocentrado, quer dizer, isso não é uma característica só do ator, né? Então você fica meio autocentrado. Então você tem a impressão, quando você lê uma crítica ruim, que está todo mundo passando pelo viaduto do chá comentando a crítica. Você viu o que ele falando disso? Você viu? Então você passa na rua com vergonha. Meu Deus, por que me odeiam tanto? Você assume. A coisa assume uma dimensão brutal para você. Mas você é corajoso, no caso, porque você é corajoso, porque você podia ficar na tranquilidade do seu programa e tal, mas você vai lá e cutuca a crítica, porque você lança um livro, depois lança outro livro, e livros que a crítica brasileira costuma não respeitar, que são livros mais
de entretenimento, livros que não são muito pretensiosos, são livros que contam história, né? Que é um tipo de literatura que não tem muito no Brasil. Né? Mas aí eu acho que é porque eu sou meio sem vergonha, meio audacioso, mas de uma forma um pouco inconsciente, que eu acho que tudo é consequência do artista, quer dizer, é sempre o artista se manifestando, né? Aliás, eu já disse isso. Seria mais surpreendente se eu fosse humorista e neurocirurgião, ou comediante e neurocirurgião. Mas acho que são ramos da mesma coisa. E no caso, eu também quando eu comecei a pintar, aliás, o Morricone, que já faleceu, mas era um escultor extraordinário, me falou isso, que eu fiquei muito satisfeito quando ele falou. Se você é engraçado, você é uma pessoa que arrisca, você vai lá, você não parte nem para a pintura convencional, você realmente, quando faz alguma coisa, você arrisca. Mas eu nem tenho consciência desse risco. E eu queria voltar para terminar o negócio do Wilson Martins. Eu não acho que a crítica do Wilson Martins tenha sido uma crítica agressiva, ou tenha sido uma coisa tão terrível. Ele deu uma opinião que inclusive, eu discordo no próprio teor da crítica, que é o seguinte: o que eu acho, que ele fala que o Chico e eu somos escritores amadores, e não profissionais. Eu acho que o que você chama de escritor amador é um artista que, de repente, faz um livro confessional, né? Um livro autobiográfico. E aí ele chega e diz assim, sei lá, se o cara é, obviamente, heterossexual e faz um livro chamado Minha Vida com Roberto, né? E aí vende um capital de livros e ele nunca mais escreve coisa nenhuma, quer dizer, é um livro confessional ou autobiográfico de alguma forma. Mas no momento que é um livro de ficção, que conta uma história, e que agora já é o segundo livro, e o primeiro livro já vendeu 420 mil exemplares no Brasil, mais de 100 mil na França, porque na França, como não sabem se eu sou profissional ou amador, eles não sabem, então eles compram. E a crítica também, como não sabe, o livro foi elogiadíssimo no mundo. O livro teve só uma crítica, mais ou menos, que foi na Alemanha. As outras críticas, todas, inclusive na Alemanha, foram excelentes. Bem-humorado, né? Hein? Alemão é muito bem-humorado, né? Pois é, não. Esse particularmente não era muito. Mas as outras críticas na Alemanha também foram ótimas. Então, realmente essa foi uma crítica que não me afetou. Inclusive porque eu tenho a maior admiração pelo Wilson Martins. E se eu tivesse escrito um livro nesses termos, confessionais, ou para fazer uma descolada, eu concordaria com ele. Mas não foi o que aconteceu. Como eu acho que o livro do Chico Buarque também é um livro profissional. E depois, quando saiu a crítica do Wilson, que foi muito mais uma avaliação, foi mais um ensaio sobre literatura do que uma crítica. O Xangô, eu estava em Nova York e o Xangô já tinha vendido 250 mil exemplares. Então, realmente, não me afetou em nada. Se aquilo sai no dia seguinte do livro ter sido publicado, eu estava enlouquecendo, o Luiz Schwartz, todo mundo, e agora? O que vai ser de mim? Quando a crítica é feita em relação ao seu programa de TV, também não te atinge? Como assim? Quando há críticas, como já aconteceu na imprensa, em relação ao teu programa de TV, dizendo que atinge? Mas como? Eu estou falando que atinge, eu estou dizendo essa por acaso não atingiu, porque ele não falava nem da qualidade literária, ele separava em profissionais e amadores. E também o que é profissional? Se o livro tem um preço, é vendido, e você ganha uma parte desse preço, melhor ainda. Claro. Mas qualquer crítica que sai, a não ser... Tem umas que te irritam porque não chegam a ser críticas, são ofensas... Por exemplo? Pessoais. Eu nem gosto de citar exemplos, porque acho que não merece nem resposta. Agora, aproveito muito de certas críticas que saem, por exemplo... Não me lembro quem foi que falou, uma entrevista que eu fiz, porque como eu não sou um jornalista... no aspecto convencional da palavra, eu às vezes discuto com o entrevistado, o que não é padrão. Às vezes eu discordo, mas não acho, não. Às vezes, como diz o Wilton Marques, eu entro em arenga. Eu fico arengando com o convidado. E, então, não sei quem que falou, diz, não, o Jô falou mais do que o entrevistado, ou às vezes fala, o Jô ocupou mais espaço que o entrevistado. E às vezes acontece, eu procuro me policiar. Então, isso é uma crítica positiva. Né? Mas isso tem a ver com o autocentrado que você fala de ator, né? Eu acho interessante isso, porque enquanto artista a gente realmente é muito autocentrado. Então, a partir do momento que você tem um programa de entrevista, você um pouco está em contato com a realidade, digamos assim, com pessoas reais e o mundo real.
Então, você consegue se abrir, quer dizer, é interessante você lidar com essas duas coisas, quer dizer, você se autocentrar para lidar com a ficção, com a criação, e ao mesmo tempo ter esse contato com o mundo real, com o mundo político, com o mundo econômico, enfim. Como é que é isso para você? Se bem que você mistura nos livros também, né? Você acaba fazendo essa mistura de história com ficção, né? Eu cada vez me convenço mais que tudo que é ficção pode vir a ser história. E vice-versa. Hoje mesmo no programa eu li uma notícia de um sujeito que estava andando, tomou um tiro aqui na braguilha e a bala ficou presa no zíper. E ele se salvou porque, ainda brinquei falando que era o Zipperman, que o cara se salvou porque a bala parou no zíper. Se você botar isso num livro, vão dizer que é pura ficção, e não é. Você teve um bom professor ou uma boa professora de história? Olha... Ou a despeito de um mau professor ou de uma má professora, você se encantou pela história? Não, eu tive o meu primeiro professor de história, chamava professor Mesquita, no Colégio São Bento, eu devia ter 4 anos, ou 6 anos, por aí. Era um professor maravilhoso, inclusive porque ele dava aula fazendo a história em história em quadrinho. Ele desenhava quadrinho por quadrinho a história, descobrindo o Brasil, e ele desenhava bem rápido a beça. Mas... história, para mim, antes mesmo disso, sempre foi uma coisa fascinante. Para mim, era sempre a grande matéria, porque eu achava que aquilo era diversão, não era nem estudo, era diversão. Eu me lembro que uma vez tinha um professor que era péssimo, um professor de história que era péssimo, ele nem se preocupava em dizer de que livro ele estava lendo ou pegando a matéria. Eu tinha 12 anos, ele dava aula para alunos de 12 anos como se estivesse numa faculdade. Então, ele chegava e dava uma palestra. E a gente ficava tudo ouvindo ali. Quando chegou na terceira aula, eu falei, tudo isso que esse cara está dizendo é o que ele vai querer saber na hora das provas. E eu comecei a anotar, porque não tinha referência, não tinha livro, não era de nenhum livro, nada. Eu comecei a anotar. Quando chegou na hora, no meio do ano, eu era o único que tinha a matéria. Mas onde é que a gente vai estudar? Não sei, o cara perguntava, professor Hernani, onde é que a gente vai estudar? Eu dei durante 6 meses. Vocês não anotaram porque não quiseram. Eu dei, está tudo dado. Aí esse meu caderno é que ficou andando, que na época não tinha xerox, ficou andando de mão em mão para as pessoas copiarem. Mas eu acho que a história é uma coisa tão maravilhosa que até independe do professor, ao contrário da matemática. Porque matemática, quando você tem um professor ruim, é um desastre. Quando você tem um professor bom, fica uma maravilha. Jô, eu queria fazer uma pergunta só dentro da literatura, dos teus livros. Eu queria saber que hora que te dá o grande prazer de escrever um livro. Na hora que você tem a ideia dele, na hora que você resolve como você vai contar aquela história, ou quando você termina. Acho que são 3 momentos. Como é que é? O maior prazer, e que é incomparável com qualquer outro, não em termos de intensidade, é porque é diferente. É quando você termina de escrever. Mas isso não seria alívio? Mas aí não é alívio em vez de prazer? Não, porque é um sentido de euforia, de dizer assim, eu consegui, fechei, está fechado aqui o negócio. E como é que você consegue terminar um livro hoje, trabalhando com o computador? Você no dia seguinte você não vai lá e mexe. Que momento que você decide? Porque eu me lembro que um dia a Flavinha falou, o João terminou essa madrugada o livro. Aí depois eu soube que você estava trabalhando. Quem é que decide? Você fala, não, parou, Luiz, o teu editor, não, fica em cima. Quando que você decide? O livro decide encerrado? Bom, primeiro, nesse caso... Porque antigamente tudo bem, não dava... Era difícil retrabalhar, mas hoje em dia... A máquina de escrever vai assim mesmo. Vai, é o tesouro. Mas agora como é que faz? Você não fica com a tentação de o livro já estar lá na editora, você ligar, é o seguinte... O Rubem Fonseca é que me disse uma vez o seguinte, você nunca acaba de escrever um livro, tem uma hora que arrancam ele de você. Me dá isso aqui, chega. Mas nesse caso específico do Homem que Matou Getúlio Vargas, eu acabei de escrever o livro, mas faltava alguma coisa no final. Naquele final faltava um fecho, faltava amarrar. Eu não quero contar o final do livro, mas enfim. Aí você botou aquele epílogo? Faltava... Não, antes. Tá.
sabe? Você mudou o final, Faltava um encontro, Não, eu não Você mudou o mudei. final, que processo? Eu acrescentei. Não conta que eu não cheguei lá, pô. Mas você mudou o final. Em que momento da gestação do livro você Quando o mudou livro estava final? pronto, estava tudo pronto, e alguma coisa me incomodava, eu não sabia o que era, eu não sabia o que era, porque o final estava muito abrupto, sabe? De repente, precisava um encontro diferente entre os dois grandes personagens do livro. Mas eu não sabia, isso era uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, eu não sabia, o livro estava pronto, já tinha dado por encerrado, já tinha rodado... Prova. Na impressora, já tinha fechado, já tinha mandado até uma cópia para o Fernando dele fechado, enfim, estava fechado. Mas tinha alguma coisa que me incomodava ali, está faltando alguma coisa, né? Um belo dia, eu vi na televisão em videolaser, aliás, eu revi um filme do Michael Douglas com a Glenn Close, que é eu acho que é o Fatal Attraction, né? E era uma versão feita pelo próprio diretor do filme. E ele falando, esse filme tinha 3 finais. Aí eu tinha que escolher qual era o final, porque quando eu peguei o script, eu achei que aquele final do script não estava bom, não estava legal. Aí deu um close do script e estava escrito com a mão dele assim, o final estava assim com um círculo em volta e ele dizendo assim, "Is there an ending?" Exclamação, interrogação. Eu falei, isso é um final? Eu falei, e o meu livro, isso é um final? Eu falei, está faltando tal coisa, que eu não vou dizer o que é, está faltando isso para acabar de amarrar a última ponta solta. Aí fiquei... Quanto tempo durou esse espaço? Você sentiu que faltava até bater? Uma semana. Talvez um pouco mais de uma semana. Aí fui e passei. Era uma coisa que era meia página. Sim, claro. Eu levei a noite inteira, até de madrugada, para fechar essa meia página. E eu me lembro que no dia seguinte, Fernando Moraes ia viajar para Paris. Eu disse, eu vou te apunhar muito, você vai ter que ler isso aqui antes de viajar. Mandei para ele, mandei para o Rubem e o Wilson Marques, que está aqui, que lia em primeira mão, leu. Quando ele leu, olhou, leu e falou, olha, antes de ler isso aqui, eu achava que o livro estava pronto. Agora que eu li, é que eu percebo que estava faltando isso. Essa comparação que você fez com o filme, quer dizer, vendo ele falar de um roteiro inacabado, leva a uma pergunta óbvia que os 2 livros parecem ter sido escritos já pensando em versões cinematográficas para ele, né? Mas, Maurício, engraçado, você sabe que não é verdade? Quer dizer, eu acho que como eu sou um cinéfilo, eu sou um... Como é que se diz? Um movie dependente, quer dizer, um cinema dependente, eu adoro cinema, sou viciado em cinema. Eu aprendi a falar inglês indo ao cinema, né? Quer dizer, desde moleque. Eu tenho a impressão que eu visualizo a coisa de forma cinematográfica, mas não tendo a intenção de fazer necessariamente um filme. Tanto que você vê que esse livro é um livro que começa na Bósnia, passa para a França, vai dar trabalho, pega o Orient Express, produção cara. Imagina, vai para os Estados Unidos, vai para Chicago, Al Capone, aí ele chega no Brasil, fica não sei quantos anos. Quer dizer, eu não pensei em termos de produção de cinema. Agora, quando eu acabei de escrever o livro, por coincidência me ligou o Harry Belafonte, que queria muito comprar os direitos do Xangô. E não deu, porque eu já tinha vendido para o Bruno Stropiana. Ele ficou tentando, inclusive, entrar de sociedade com o Bruno, mas, não deu. Não deu. E ele é uma pessoa de uma simpatia extraordinária. Ele jantou comigo em Nova York, é um homem lindo, interessante e tal. E ele ficou fascinado com o livro, queria comprar e não dava. E ele ligou para mim e disse, como é que está o filme? Está indo? Ou ainda tem alguma chance? Eu digo, não, o filme já está. Agora, por coincidência, você está me ligando num dia que eu estou aqui muito feliz, porque eu acabei de escrever o meu segundo livro. Aí ele falou, como é que é a história? Eu contei a história por alto para ele, ele deu uma pausa, falou, esses direitos são meus. Seria interessante, acho que a gente está falando muito do livro, tem muita gente que não lê o livro, fazer um resumo da ópera para pelo menos o público saber do que nós estamos falando, porque o livro que se chama O Homem que Matou Getúlio Vargas
E, na verdade, né, tem muita gente que acha que o Getúlio Vargas se suicidou. Mas eu fiz uma pesquisa no meu programa. Isso, aliás, é uma coisa impressionante. Marina, que é uma craque em história, e tudo, enfim, vocês todos. Tem uma coisa que é impressionante. O Villain, toda semana, me liga e diz assim, vamos fazer pesquisa de rua essa semana? E dependendo do assunto, a gente faz. Eu disse, não, essa semana não tem nada. Aí eu disse assim, não, vamos sim. Faz uma pesquisa, é o seguinte, vai para a rua e sai perguntando o seguinte, quem matou Getúlio Vargas? Isso agora? Agora, semana Sim, passada. depois do livro pronto. Na terça-feira que eu lancei o livro na televisão. Que deu? Quem matou? As respostas. Só 20% das pessoas acertaram. Que maravilha. O resto tudo era assim, eu não sei. Olha, sabe que eu não sei, eu estou chegando agora. Não sei. E teve um que falou assim, eu não posso dizer porque eu não li jornal hoje. E teve um que... Os que acertavam diziam, foi ele mesmo. Como quem matou? Foi ele mesmo. E o último, uma senhora que a gente botou por último, quer dizer, quem matou o Getúlio Vargas? Falou, foi o Jô Soares nesse último livro dele. Ô, Jô. Mas só era legal dar um resumo, que é um anarquista bósnio, descendente de uma brasileira, não é isso? De uma mulata brasileira. Uma mulata brasileira e contraparente do Getúlio Vargas. Dizem. Né? E que é um desastrado de marca. É um grande anarquista, grande desastrado. Né? Coloca na cabeça a eliminação de todos os tiranos do mundo. Um grande romântico, no fundo, e tal. E o livro, lendo o livro, você nunca sabe se um determinado trecho é ficção ou tem base histórica, até porque é tudo muito detalhado, né? É como uma biografia. É como se fosse um livro difícil de definir, porque é um livro diferente. Foi você que falou isso, né? Como é que se define esse livro? O que é isso? Hein? Foi você que me falou, porque realmente não tem, ele é um livro diferente. E ao mesmo tempo o personagem ele interage com vários momentos da história, mas ele não atrapalha a história. Ele é uma sátira de uma biografia. Ele serve a história. É. Não, mas eu achei engraçado que você falou uma coisa que eu não tinha me dado conta. Você disse, como é que a gente enquadra isso? Que gênero é? Porque não é um romance, também é um romance. Não é uma biografia, mas também é. Eu até brinquei, falei, não, seria uma pseudobiografia, mas também não é, porque também o livro usa o recurso gráfico, né, das ilustrações, que acabam ajudando a desenvolver a história. É isso daí que eu queria falar, porque eu tive falando com bastante sinceridade para você, eu tive uma certa dificuldade com Xangô, assim, eu não participei daquele êxtase que o Brasil inteiro elogiou, etc. e tal. Eu gostei, mas não... Mas comprou. Não fiquei entusiasmado. Comprei. Não fiquei entusiasmado com o Xangô, né? Mas esse livro me pegou, né? Eu gostei muito, assim... Depois do primeiro capítulo, eu já estava inteirinho dentro do livro, né? E tem uma coisa muito interessante, para quem não conhece o livro, que são figuras, né? Que são pequenas... Aqui já dá para ver algumas fotos, algumas cartas, umas pistolas que você vai criando toda aquela fantasia, você vê a figura da pistola. Essa ideia foi, obviamente, sua, você escolheu as imagens? Foi. Aliás, inclusive o Hélio de Almeida teve uma generosidade enorme ao colocar o meu nome no projeto gráfico do livro, inclusive antes do dele. Ele disse, mas você já me entregou pronto o projeto gráfico. Porque, na realidade, essas ilustrações foram me ajudando a construir os personagens e a situar os personagens dentro da história. E também foram... eu ficava até com um certo sentimento de culpa quando eu ficava, por exemplo, juntando essas pistolas que tem aí, porque uma está num lado, outra está no outro, junta no Paint, depois no Photoshop. Aquilo me dava um prazer enorme e, ao mesmo tempo, eu dizia assim, se você está... porque eu acho que o escritor fica meio esquizofrênico, ele conversa muito sozinho, fala muito sozinho e fala muito com ele mesmo, dá ordens para ele mesmo. Você está fugindo do trabalho, você está aí brincando de fazer ilustração, em vez de estar escrevendo. E aí, esse aí respondia para o outro, não, mas é que essa ilustração me ajuda a escrever o livro. Não, e muito do humor, é engraçado porque muito do humor, às vezes, está na imagem, né? Tem uma foto do Dimitri, que é o personagem principal, que você só vê a mão enfaixada dele na foto, e todo o humor daquela página, quer dizer, está muito em cima daquela foto. Está vinculado àquela Além situação. da narrativa, você usa essas imagens, você usa documentos que são verdadeiras, que é a verdadeira fonte do historiador.
Ou seja, você tem a intenção deliberada de embaralhar, não é? De embaralhar ficção e realidade. Eu gostaria de perguntar para você o seguinte: quais são os limites entre ficção e história? Se é que esses limites existem, se é que a gente não pode falar em ficção científica. Eu acho que, Marina Maluf, eu acho que você tocou num ponto aí fundamental, que é o seguinte: eu cheguei à conclusão que não existem limites entre a história e a ficção, que a história às vezes é a conveniência de quem está vivendo aquele momento. Então, tanto que tudo que acontece pode ser verdade. A minha preocupação é que tudo que tivesse no livro fosse baseado em documentos. Quer dizer, não tem nada ali que saiu da cabeça do escritor. Vamos botar que o escritor é um personagem, tá? Jô Soares é um personagem que escreveu a biografia de um Dmitri, baseado num caderno que ele encontrou com trechos do Dmitri, com um livro de memórias que ia ser escrito pelo Mohamed, que participou realmente do atentado ao Francisco Ferdinando, baseado na carta da primeira amante dele, que é a Mira, que foi encontrada junto ao seu seio lá em Guernica. Quer dizer, tudo tem uma fonte. Como você observou muito bem, como o historiador faz, quer dizer, ele se baseia sempre em documentos. O que nos leva a crer que ele está lidando com a verdade. Mas se esses documentos não forem reais, ele está justificando uma mentira histórica que passa a ser verdade. E eu acho que isso é que é maravilhoso na história. E talvez por isso é que a história seja a matéria mais fascinante que existe no ensino. Eu acho a história uma coisa... E agora, então, por exemplo, você pega os canais a cabo que passam documentários, você começa a ver que a história agora tem registros vivos, né? De documentário em filme, em cinema. Aquele negócio, por exemplo, do cara que matou o vietnamita lá com um tiro na cabeça, com 38 na cabeça, e que saiu em primeira página de todos os jornais, aquilo está documentado. No entanto, hoje em dia, já existem versões sobre o porquê daquele tiro, porquê que aquilo ficou parecendo uma coisa extremamente violenta, e que era violenta, mas tem também o outro lado que é uma justificativa daquele tiro, porque aquele cara era um sujeito que já tinha assassinado não sei quantas pessoas, enfim. Você vê como de repente é fácil você levar a história para um ou para outro caminho. Jô, vamos fazer um rápido... Não vou enrolar nesse fio aqui, não. Outra vez eu fiquei com medo de ficar você termina todo assim, amarrado. E aí diz assim, agora vamos começar. Você! Nunca aconteceu. Jô, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Entrevistando o Jô Soares. Você pode participar do programa fazendo perguntas pelo telefone 252-6525, código 011, pelo fax 3874-3454. Eu falo esses números toda semana e não decoro. E também pelo nosso endereço na internet, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Vamos começar aqui, Jô. Tem 4 perguntas de telespectadores a respeito do seu programa. Eu vou fazer de enfiada, porque no fundo tem a mesma linha. Eduardo Dias, que é crítico de TV do Diário de Osasco, pergunta: por que você no seu programa debocha e discrimina temas como astrologia, parapsicologia e espiritismo? 1. 2. Paulo José Medeiros de Ipiranga diz que as suas entrevistas são baseadas em gafes ou situações embaraçosas e que pergunta se isso não desgasta o programa. Gino Avleruk, parece o nome, diz que vê o seu programa todas as noites e que acha que às vezes tem a impressão que você não está nem aí para os entrevistados. Pergunta se é só impressão ou se isso acontece mesmo. E Ricardo Troian, de Campinas, acha que você é um pouco grosseiro nas entrevistas e parece que usa os entrevistados para aparecer e cita o caso da entrevista para aparecer. E cita o caso da entrevista com Marcelo D2, líder do grupo Planet Hemp. Por que esse tipo de comportamento? Mas eu não entendi só o comportamento que ele fala. Que você parece um pouco grosseiro e que usa isso para aparecer, digamos, para se valorizar. Eu só vou te pedir para eu responder uma por uma. Tá. Astrologia, parapsicologia e espiritismo. Primeiro que Gordo, para aparecer, não precisa fazer nada, porque Gordo já aparece naturalmente, né? Já é
naturalmente aparecido. Primeiro é o seguinte, eu não como é que ele fala? Debocha. Não é isso. O que eu acho é o seguinte, nós vivemos num país onde a crendice popular é enorme, é uma coisa muito grande, muito desenvolvida e que pode, às vezes, ser perigosa. Então, qualquer entrevista que eu leve e que eu vejo que não é levada a sério pelo entrevistado e que há a possibilidade de criar na cabeça das pessoas uma dúvida sobre isso seria benéfico para a cura de alguma coisa e tal, evidentemente que eu mostro o meu ceticismo. Não é nem um deboche com uma pessoa, é uma dúvida que eu coloco, que eu pretendo colocar na cabeça das pessoas, como, por exemplo, uma vez que eu levei lá um professor italiano que dizia, por exemplo, que a AIDS não era um vírus, nem um retrovírus, que era um estado de espírito. Aí, evidentemente, que eu sou obrigado a brincar com o sujeito, porque corre o risco de alguém acreditar, né? Nós somos, inclusive eu, né, pessoas extremamente místicas, religiosas, muito abertas a acreditar em qualquer coisa. Então, evidentemente, que quando eu trato de um assunto que não é um assunto científico, ou pelo menos paracientífico, é evidente que eu mostro o meu ceticismo. Isso para a primeira pergunta. A segunda... Situações embaraçosas, gafes, que seria uma forma oportunista de conduzir uma entrevista. Não, porque exatamente não é uma entrevista, é um bate-papo que acontece entre duas pessoas. E, evidentemente, em qualquer programa do gênero no mundo, quando há uma gafe ou quando há um erro, alguma coisa, o entrevistador tira partido. E como são 40 anos de profissão fazendo as pessoas rirem, eu tenho a liberdade de poder ser irreverente com o engraxate e com o presidente da República. E eu sou irreverente nas duas pontas mesmo, quer dizer... no tempo do Collor, por exemplo, do impeachment do Collor, eu acho que poucos programas foram tão irreverentes em cima daquela situação quanto eu fui. Mas isso não é tirar partido, ao contrário. Quando qualquer pessoa humilde que eu entrevisto com o maior cuidado para não ferir susceptibilidade, para não deixar a pessoa mal. Qualquer gafe que aconteça, eu brinco, não só do convidado, mas as minhas também. Eu faço questão de me gozar, de me autogozar o tempo todo. E a terceira que é o negócio de quê? De tirar... Tinha uma que pergunta o seguinte, o Gino pergunta que ele tem a impressão que você não está nem aí para certos convidados. Isso não é verdade. Isso, do momento que eu entrevisto, eu estou ali prestando atenção. O que acontece é o seguinte, que às vezes tem entrevistas que rendem mais do que outras. Então, às vezes, do mesmo convidado que vai um ano, passam-se 2 anos, ele volta e não rende tanto. Então, a entrevista fica menor, fica mais acanhada. Mas eu estou tão aí para os convidados que em 11 anos, o programa está no 10º ano, já entrou no 11º ano, nunca houve uma entrevista que não tenha ido ao ar. Todas vão ao ar, todas são respeitadas, nada... Quando há cortes dentro do programa, são cortes meramente de tempo, quer dizer, não deu, estourou, tem que cortar. Eu comunico ao convidado, digo, vou ter que enxugar isso ou aquilo. Ou então, quando o convidado pede para cortar alguma coisa, que às vezes acontece. Então, eu não posso tratar com pouco caso uma coisa que é a alma do programa, que é exatamente essa parceria entre o convidado e o apresentador. E há uma menção àquela entrevista com o Marcelo D2, é isso? O líder do Planet Hemp, não sei se você se recorda dessa entrevista, que o Ricardo considerou que havia uma grosseria. Eu nem me lembro o que houve na entrevista do Planet Hemp. Ao contrário, a entrevista do Planet Hemp não é aquele que teve um negócio ligado à maconha? Que foi muito pelo contrário. Inclusive, o rapaz foi brilhante e deu uma resposta maravilhosa. Ao contrário, eu levantei uma bola para ele cortar e ele cortou de primeira. Que eu falei para ele assim, dizem que a maconha é muito perigosa para a memória. Você já sentiu algum problema de falta de memória por causa da maconha? Ele falou, que eu me lembre, não. E foi um tiro. Então, se eu tivesse
fazendo pouco caso, eu nem levantaria essa bola para ele. Ao contrário, eles saíram de lá radiantes. Jô, voltando ao seu lado escritor... Bom dia, você veio! Você, no Xangô, você escreveu em 6 meses. O Homem que Matou Getúlio Vargas, você levou 2 anos, porque você optou por fazer a pesquisa sozinho. No outro livro, você tinha 2 pesquisadoras te auxiliando. E o pessoal do DEDOC, que me ajudou do DEDOC da Abril, né? Certo. Nesse também, eu consultei o pessoal do DEDOC várias vezes, mas eu participei da pesquisa, depois a Ângela Marques da Costa, inclusive, confirmou. Eu fiz uma pesquisa com ela só de confirmação de nomes e datas. Mas é porque a pesquisa que me levava a desenvolver a história. Era isso que eu ia te perguntar. Você já declarou, e aqui numa conversa de bastidor, você já estava conversando sobre isso, que você já tem o livro pronto, ou seja, você só senta para escrever quando você já sabe como ele começa, se desenvolve e termina. Nesse tempo que você ficou lendo 2 anos, mais de 80 livros, pelo que eu sei, como é que você organizava essas ideias? Ou você tem uma memória incrível, ou você já ia fazendo um storyboard, digamos assim? Não, eu não sei nem como ele começa, quando eu sento para escrever o livro, eu não sei bem como ele começa, nem como é que é o meio dele. Eu sei como ele termina. Então eu escrevo ele de trás para frente. Eu só começo a escrever quando eu sei como ele termina. Na hora que eu sei como ele termina, eu faço um roteiro. Como se fosse um roteiro mesmo de cinema. Cena 1, acontece isso, 2 e tal, bababá. Aí eu começo a escrever em cima desse roteiro, desse esqueleto. E aí você vai vai mudando a beça. A pesquisa é feita durante, não é que eu paro para pesquisar e aí eu vou escrever. Porque aí, inclusive, você não daria para se lembrar. Né? Você acha que algumas críticas, quando se referem ao didatismo do livro, há muitos detalhes, né, um enciclopedismo, acho que foi o Marcelo que citou isso na crítica dele, você acha que o fato de você estar tão envolvido na pesquisa, tirou um pouco esse teu senso crítico e você se viu tão envolvido com tantos detalhes que não tinha nenhum que você não queria deixar de fora? Não. Isso não atrapalhou na hora de você ser seu próprio editor? Não, isso era um medo que a gente tinha, o Luiz tinha esse medo, mas tem várias coisas que ficaram de fora. Eu acho que ficou o essencial para não atrapalhar para colaborar com o desenvolvimento da história, em vez de atrapalhar. Porque cada informação que é dada, ou é dada de uma maneira divertida, ou ela é fundamental para o desenvolvimento da história. Jô, posso entrar? Seguinte, você sempre trabalha com 3 ou mais amigos do que colegas, ou mais colegas do que amigos, durante a escritura. Né? Fernando Moraes, que está aqui. Que eles têm a imensa paciência de mentorar Rubens Fonseca e o Tomás. E o Tomás. Como é que, em primeiro lugar, até que ponto que eles interferem no teu trabalho? Porque eles levam a sério que o Fernando eu acompanho uma vez, não posso sair que tem que ler o livro do Jô. Eu fico morrendo de inveja, está lá no capítulo 23, fico morrendo de inveja. Porque eu sou de uma história maravilhosa do Zé Rubens Fonseca, que ele sugeriu ao Zenir Ventura, no maravilhoso livro do Zenir sobre a inveja, que cortasse um pedaço lá, que eu achei que seria um desastre se o Zenir tivesse ouvido o Zé Rubens. Até que ponto que essas 3 pessoas maravilhosas, por sinal, você está muito bem servido disso, até que ponto que eles interferem e acrescentam ao seu trabalho? Bom, primeiro... por que você fez isso? Primeiro porque eu sou um exibicionista nato, eu sou um homem de palco, eu sou um homem de estar acostumado ao reforço imediato, de eu contar uma coisa e ouvir o reforço na hora. Então, eu não conseguiria ficar 350 páginas, sozinho. 2 anos, sozinho, sem mostrar para ninguém. Maravilha. Eu quero me exibir, mostrar. Olha que bonitinho que eu estou fazendo, mamãe. A solidão do escritor ali no escritório não aguenta, né? Isso que eu ia te perguntar. Eu sou uma criança que quer mostrar para a mamãe como é que ele sabe andar com a bicicleta sem mãos e tal. No próximo, manda para mim também. É um prazer. Por favor. É mais um estrago que eu vou arranjar para poder. Então eu pego do Fernando. Eu gostaria Sabe o que acontece? Desculpa, só para eu terminar a mecânica da coisa. Então é o seguinte, primeiro são 3 pessoas que eu admiro profundamente em todos os sentidos, como pessoas, como profissionais. Eu não consigo separar essa coisa, não. Ele como pessoa é horroroso, mas a obra dele eu não consigo separar. Para mim, se o cara
é um horror, para mim a obra é uma merda, eu não consigo separar. Depois, cujo trabalho, cuja obra eu adoro, né? Então, tudo isso já facilita. E pessoas que eu respeito. Não, até aí tudo bem, o motivo da escolha está mais claro. Aí eu entrego, primeiro por essa vontade de me exibir. O retorno. Aí o retorno. Quando há uma coisa de consenso, eu nem discuto. Quando há uma coisa da experiência, por exemplo, no Xangô, tinha uma cena que o Zé Rubens disse, isso tem que sair, isso não pode ficar. Eu até fiquei muito lisonjeado, porque teve uma hora que ele discutiu tanto comigo. Eu falei, não, mas isso é importante, que é mais um exemplo. Ele disse, não pode ficar, isso no meu livro não pode ter isso. No meu livro. Eu fiquei lisonjeadíssimo. Ele já era coproprietário. Assumiu, E eu deixei. E quando eu fui reler o livro no final, ele disse, vai parar, empaca aí, empaca. Quando eu reli o livro no final, realmente chegava ali, pá, empacava. Aí eu tirei. Nesse livro acontece a mesma coisa, quer dizer, as sugestões que eles davam, eu tirava ou não tirava, dependendo quando o meu feeling era mais forte, ou mesmo sabendo, às vezes tem uma ou duas passagens, por exemplo, que o Zé Rubens disse assim, não, isso aqui eu acho fácil. Isso aqui eu acho que você não devia botar, que é fácil. Aí eu perguntava, eu ficava de comadre com o Fernando. Fernando, você achou isso aqui? Achei ótimo. Aí ficava. Sei. Era quase uma democracia. Você está falando... Você não se confunde no meio disso? Democracia relativa. Para fazer a escolha final, assim, sua. Perdão? Você não se confunde, assim, com eles? Como é que você chega na sua escolha? Não, porque vai direitinho. Já tem isso aqui eu não vou revelar, porque é um segredo do escritor. Não, mas eu quero saber já tem um roteiro. Como é que vai para um, depois vai para o outro, depois para o outro, depois panelão. Mas você está dizendo... E quando um atrasa, atrapalha a sequência. Demais, Marina. Você está falando a esposa de um dos colaboradores. Claro, Marina, eu reconheço. Que suporta aqui o Fernando Moraes há anos. Né? Às vezes eu tenho que reclamar. Eu dizer, sei. Agora, o mais engraçado é o seguinte, é que eles dois, ele e o Zé Rubem, ficam me enlouquecendo. O Wilton não, mas os dois ficam... Como é, rapaz? Não vai mandar mais nada? Não, então, pai, ele manda 20 páginas, depois enruste. Começa a regular. Dá um tempo. Sabe como é que o Zé Rubens termina cada telefonema comigo? Vai trabalhar, cara. Mas vem cá, você está dizendo que às vezes ele sugere, os exemplos que você deu aqui, é sempre sugestão dele e do Zé Rubens, para você cortar ou tirar, o negócio está meio piado, ou está fácil, sei lá. O do Wilton mas dá palpite e não dão. Tipo assim, eu acho que... Esse personagem devia... Não, isso não são tão cara de pau assim, né? Não, seria ótimo. Quer dizer, se não dão, eu acho que é sinal de que eles estão achando que está legal. Tá legal. Esse cuidado que você tem em mostrar, em conversar com os escritores, pessoas que você respeita como amigos e como profissionais, a minha pergunta é por que você não tem o mesmo cuidado quando o teu livro é levado ao cinema? O teu único envolvimento com a produção do filme que vai ser dirigido, está sendo dirigido pelo Miguel Faria, é uma participação, uma ponta, uma participação afetiva. Por que você não quis se envolver, ou não teve tempo, ou enfim, qual é o motivo desse afastamento total do filme? Você que é um cinéfilo. Porque senão eu vou ficar como aquelas mães que acompanham o filho até ele ser engenheiro, já está no escritório e a mãe está ligando para saber, meu filho, como é que você desenhou esse prédio? Porque não adianta, aquilo já foi. Deixar de lado porque você ia Não é deixar de lado, é que é outra coisa. Uma coisa é o livro, outra coisa a pessoa compra os direitos do livro e ele vai fazer o filme que ele viu no livro, que certamente não será o filme que eu vi no livro. Então eu só ia enlouquecer o diretor. Só ia deixar ele maluco. Mas como você vai botar essa cena e vai deixar essa de fora? E as traduções? Eu não quis nem fazer o roteiro. As traduções... Você acompanha? Eu li, todas as traduções eu li. A não ser japonês, grego, essas aí realmente não deu, mas eu confio. Seja mais ou menos fiel. Literatura brasileira vende muito mal, né, de um modo geral. E já ouvi de vários editores que, quando um escritor que está lançando um livro vai no seu programa, isso de alguma maneira ajuda a vender o livro, afeta as vendas. Quer dizer, você acha que o fato de você falar do seu livro no seu programa com uma certa frequência ajuda as vendas dele?
Olha, logo que eu escrevi o Xangô... E você acha que... você não acha que isso provoca inveja nos outros escritores que não têm esse espaço diário no seu programa para divulgar os livros aproveitando dele? o embalo franco, aproveitando o embalo Franco Coço de Catanduva, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, pergunto se você não acha que em algumas das suas entrevistas você teria exagerado na autopromoção do livro. Do livro? Do livro. Não sei, talvez. Não sei, porque aí você, realmente, o próprio artista perde o controle da coisa. Eu, sinceramente, eu acho que não, senão eu não teria exagerado. E o que eu fiz no lançamento do livro foi dar o meu livro de presente para cada um dos entrevistados e mostrar que, aliás, mostrarei hoje o comercial do livro que vai ser feito. Tirando isso, eu não fiz, como é que se diz, fazer uma entrevista sobre o livro, não, estou fazendo aqui com vocês. Agora, quanto ao negócio do meu programa ser o vendedor de livros, é uma coisa que me deixa na maior satisfação saber que todos os editores dizem, aí no Jô Soares equivale a ter a primeira edição vendida. Isso me deixa na maior satisfação, porque eu sou um devorador de livros, eu sou um leitor voraz de qualquer gênero. Então, eu recomendar um livro, esgotar uma edição, me deixa na maior felicidade. Quer dizer, isso aí é maravilha. Quanto eu tenho inveja por não ir ao programa, eu não posso fazer nada porque eu também não posso entrevistar todos os escritores do Brasil. Mas, na medida do possível, não há um programa que não tenha, ou pelo menos durante a semana, são 5 por semana, em 4 programas tem alguém divulgando um livro. Jô. E só para fechar a pena, desculpe. E o outro motivo, quer dizer, também falando nesses motivos assim de orgulho que me envaidecem, o fato de eu falar do meu livro, às vezes até no programa, eu até falo com pudor, sobretudo no Xangô, agora eu já estou mais escancarado, mas no Xangô eu morria de vergonha de divulgar o livro. Mas por que não? Se um programa que ajuda a vender livro, que é o maior vendedor de livros do Brasil, eu não vou falar do meu livro só se eu fosse louco. E o retorno mais gratificante que eu tive nos 2 livros, nesse já estou tendo, que é o seguinte: pessoas chegam para mim e dizem assim, você sabe que o meu filho ou a minha filha passaram a gostar de ler por causa do seu livro. Então aí, independente de ser profissional, amador, seja lá o que for, se eu sou responsável de, através do meu livro, alguém passar a gostar da leitura, aí isso para mim já é uma maravilha. De leitura, Jô, foi o Caçadas de Pedrinho, né? O meu primeiro? Foi o primeiro livro que você leu. Foi. Você acha que hoje em dia no Brasil há alguém que faça esse tipo de... Por coincidência, os primeiros livros que eu li, que eu me lembro também, foram de Monteiro Lobato. Acho que é uma coisa um pouco de uma determinada geração. Você acha que existe hoje no Brasil um escritor que que abre esse caminho para a criança que Olha, que quer ler? Eu não posso te falar que sim ou não, porque eu não tenho conhecimento suficiente do assunto. Agora, em princípio, eu acho que igual ao Monteiro Lobato, tem o próprio Monteiro Lobato, que está aí e continua mais atual do que nunca. Eu vi o livro da Dileia Frades, que não é por ser diretora do meu programa, não, porque se não fosse legal, eu não diria, que é um livro infantil, mas que não é feito para criança. Porque eu acho que o que mais irrita a criança é que, geralmente, a literatura infantil trata a criança, mas como criança entre aspas, quer dizer, como se ela fosse uma idiota. Né? E o Monteiro Lobato dava a impressão à criança que ela era um adulto que estava ali. Então, eu li Caçados de Pedrinho, eu estava lendo ali, na realidade, eu estava lendo o James Joyce, eu estava lendo o Scott Fitzgerald, Proust, era o meu Proust aquilo, quer dizer, eu me sentia um adulto lendo. Isso, tirando o Monteiro Lobato e raras exceções, eu estou te falando que eu não sou especialista no assunto. Eu não conheço. O que eu vejo são livros com muita ilustração, um livro que você abre, sobe uma perereca, vira a página, sai um cogumelo, embaixo do cogumelo tem uma formiga, quer dizer, é muito mais trabalho manual do que livro. Eu gostaria, Jô, de voltar a insistir um pouco nessa questão da história e da ficção. E você sair um pouquinho do seu lugar de autor e ir um pouquinho para o papel pro lugar do leitor.
ao ler o seu livro, eu senti que você estava lançando um desafio para o leitor. Eu não sei se a minha leitura, e uma vez que o livro já não te pertence mais, não é? É verdade. Ele já é de quem o interpreta. Me pareceu que você estava lançando um desafio para o leitor, que é o de reencontrar o real. É como se a leitura do seu livro demandasse 2 momentos. Um primeiro momento, que o leitor persegue a trama. Ele vai atrás do Dimitri Trapalhão, que, aliás, lindamente romântico. E o segundo momento do seu livro é quando, então, o leitor vai reencontrar o real, ou seja, ele vai procurar o verdadeiro no falso. Você acha possível esse jogo? Me parece que você propõe esse jogo. Você acha possível fazer essa distinção? Eu acho que sim. Quer dizer, eu acho que sim, só que eu acho, e que eu acho que fica bem claro no livro, é que a diferença entre o verdadeiro e o falso é muito tênue, né? Uhum. É uma linha, assim, muito frágil. Mas, de qualquer forma, apesar de frágil, os acontecimentos históricos, aquilo que se convencionou chamar de fato histórico, ele se mantém o mesmo. Ele não se desmantela. O humor com que você lida não desmantela a interpretação já consagrada. Exatamente. Você preserva. Claro. Aí está, inclusive no próprio desfecho do livro, né? Quer dizer, não é que eu altero ou adultero a história, né? Mas eu faço, para usar uma palavra que está muito em moda agora, certamente traduzida do americano, que é o rethinking, né? Repensar. Rethinking. Eu faço as pessoas repensarem nas múltiplas possibilidades que poderiam ter ocorrido nesse ou naquele momento da história. Como, por exemplo, no assassinato do Francisco Ferdinando. Primeiro você vê que se ele não morresse de um jeito, poderia já morrer de outro, ou já ter morrido na explosão da bomba. E que no mesmo episódio ele poderia não ter morrido, ter escapado até sem ferimento. E isso acontece um pouco através de todo o livro, né? Quer dizer, as duas coisas caminham paralelas. Quer dizer, eu não quis mudar, porque acho que inclusive o humor ficaria mais fácil você pegar um elemento histórico e mudar totalmente, virar de cabeça para baixo o elemento histórico. Eu acho que não tem tanta graça e não é tão difícil quanto você fazer exatamente o oposto. Quer dizer, aproveitar a verdade histórica para tirar o humor disso, de fazer uma situação engraçada com isso. Eu tenho, por exemplo, eu tive uma ideia, que como é muito difícil também de resolver, eu posso até falar, que era fazer a vida de um 13º discípulo de Jesus. Que maravilha. Né? Que seria um escravo lusitano refugiado em Jerusalém. Não ia terminar bem isso. Nós vamos fazer mais um intervalinho. Roda Viva com o Jô Soares. Volta daqui a instantes. Entrevistando o Jô Soares. Você pode fazer perguntas pelo 2526525, pelo fax 38743454, sempre código 011, ou pelo endereço eletrônico do Roda Viva, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Jô, vou fazer uma enfiadinha aqui de perguntas políticas, tá? Vamos lá. Daniel Tiburcio, que é analista de sistemas de Belo Horizonte, pergunta essa aí, eu acho que se você acha que o Brasil tem jeito. Paulo Cortes, do centro aqui de São Paulo, se você... Não posso responder uma pergunta? Pode, claro, com todo prazer. Tem, claro que tem. Claro que tem jeito. Que jeito? O Brasil não tem fórmulas, quer dizer, não tem uma fórmula, se eu tivesse uma fórmula certa, mas como eu sou, primeiro, um otimista incorrigível, como eu acredito piamente no ser humano, eu acho que o Brasil tem jeito. O Brasil só falta amadurecer um pouquinho. O Brasil está melhorando?
Eu acho que está. Se você fizer analisar do ponto de vista, uma perspectiva histórica, a gente está passando por uma crise violentíssima, mas o país já saiu de crítica, de crises muito piores do que essa. Nós vivemos uma ditadura durante quase 30 anos que às vezes as pessoas se esquecem. Não há pior crise do que essa. Porque é uma crise de ideias, é uma crise de liberdade, é uma crise de possibilidade de crescimento. Entende? Quer dizer, é um regime castrativo, é um regime de tapar os podres com uma pedra para não se falar neles. Então a gente está sentindo essa crise com muito mais forte, inclusive, com muito mais força, inclusive, porque é uma crise que está sendo vivida em plena liberdade. Claro que ainda existe um nível geral da nossa política ou dos nossos políticos que ainda precisa melhorar, como precisa melhorar a educação, precisa melhorar uma opção de coisas que precisam melhorar no Brasil, mas é evidente que o Brasil tem jeito. Eu acho que poucos países têm tanto jeito quanto o Brasil. Pergunta de Pedro Assis, de Tatuapé, e de Paulo Cortez, aqui do Centro. Se você é filiado a algum partido político, o que você acha do governo do presidente Fernando Henrique? Eu não sou filiado a nenhum partido político. Nunca foi? Nunca fui filiado a nenhum partido político. Já foi convidado? Já fui convidado até a sério. Candidato a presidente. Para ser candidato à presidência da República. Você seria filiado a um partido anarquista, Jô? Você é tão simpático ao anarquismo no seu livro. Não, você faria campanha para um candidato anarquista à presidência? Não, pelo seguinte, porque o fascinante do anarquismo é que exatamente não pode nem ter partido. No momento que tem partido, já acaba o anarquismo. Quer dizer, o anarquismo, o que eu acho maravilhoso no anarquismo é exatamente esse negócio de ser contra qualquer forma de poder organizado. Nunca pertenci a nenhum partido político, porque eu acho... para presidente que você não falou? Eu não quero te falar. Eu sei que era um partido importante. Sério? Era um partido sério? Sério. 2 convites, uma pessoa séria. E qual campanha? Quer dizer, séria, a última ou na penúltima? Não vou te falar, mas... Você sentiu o quê quando... Eu morri de vontade de ir. E falou assim, não, o seguinte... E rolava uma grana por baixo? Não se falou em grana, nada. Era sério. Você tem, eu acho que é um banho, sabe? Um banho. E você tem 2 possibilidades. Ou você sai para presidente, ou então você faz o seguinte, sai de vice-presidente, porque aí você não precisa fazer nada. Mas no Brasil a chance de você ser presidente era grande, né? Porque não, mas eu não tenho competência para ser vereador, não é presidente. Sabe, eu acho que no Brasil, uma das coisas que tem que melhorar, que tem que ter jeito, é que todo mundo se acha com competência para governar. Quando é uma escola, quando é um aprendizado. Eu não tenho competência para ser vereador, porque eu não sei. Eu sei fazer o meu trabalho. No meu trabalho, eu faço o melhor possível e eu acho que eu sou bom. Tanto que eu estou nele há 40 anos. Agora, política, eu não tenho a menor ideia. Agora, eu queria só terminar o negócio do partido. Não, tudo bem. Que eu acho que é importante dizer por que não. Porque eu acho que o artista é, como você falou, um anarquista por natureza. Quer dizer, de repente ele está num palanque, no dia seguinte o cara é eleito, faz uma bobagem, como é que você fica, né? Quer dizer, agora, subir no palanque das diretas, como subirei sempre em qualquer palanque de ordem geral. Diretas, claro, contra a ditadura, sempre. Agora, nesse ou naquele partido, não, que eu quero ter essa liberdade de poder criticar todos. E tinha uma outra coisa aqui para completar essa pergunta, que era... Fernando Henrique. Sobre o governo Fernando Henrique, se você for... você não pode ver a coisa em termos relativos, como a gente tem um pouco essa tendência. Né? De dizer, não, mas se você comparar com os governos anteriores, é muito melhor. Claro que o governo do Fernando Henrique é muito melhor do que os governos anteriores. Só que é muito pior do que qualquer governo que se espera do Fernando Henrique Cardoso. Você imagina que isso pode melhorar no segundo mandato? Eu espero que sim, mas a impressão nítida que eu tenho é que ele está sofrendo daquele afastamento natural que os governantes têm quando estão em Brasília. Em público alguma vez? Não. Não? A primeira vez, né? Que você fala, o Fernando Henrique está fazendo um governo pior do que ele poderia, do que se esperava dele. É muito melhor do que todos os governos anteriores, mas muito pior do que o governo que se espera do Fernando Henrique Cardoso. É que eu nunca tinha te ouvido falar isso. Não, porque no meu programa
eu não manifesto esse tipo de opinião, porque eu tenho que ter a liberdade de conversar com todo mundo. Mas essa é uma coisa que me parece óbvia, né? Quer dizer, no governo espera-se Collor, de um homem como o Fernando Henrique, com o passado que ele tem. No governo Collor, você se manifestou exatamente, bastante. Maurício lembrou bem. Mas o governo Collor partia de uma... Quer dizer, aqui no governo Fernando Henrique não aconteceu nenhum dado passível de uma crítica violenta, como aconteceu diretamente com o Collor, envolvendo o próprio Collor. Primeiro, o plano Collor, que estava na cara que seria um desastre e que era uma coisa de lesar o povo. Morreu gente por causa do plano Collor, né? E depois toda a corrupção em que ele se viu envolvido, porque não é nem a questão, eu não vou nem entrar no mérito, se era ele, se era o PC Farias, se ele se beneficiou ou não, porque para mim a figura do presidente é como a mulher de César, não basta ela ser honesta, ela tem que parecer. O presidente, para mim, tem que estar acima de qualquer suspeita, para mim tem que estar. Então não houve nenhum dado pessoal do Fernando Henrique que merecesse uma campanha, né? Agora, evidente que ele não está fazendo o governo que eu acho que ele poderia fazer, pela retrospectiva que você pega na história política do Fernando Henrique, porque não basta ele ter essa aparência de estadista que ele tem e dele ficar muito bem quando ele representa o Brasil lá fora, porque ele representa tão bem o Brasil lá fora, que daqui a pouco as pessoas vão começar a dizer, não, ele está tão bem lá fora, vamos deixar ele lá fora, melhor, ele fica melhor lá fora, né? Então, eu acho que ele está sofrendo dessa coisa que acontece com Brasília, ou com o poder, que as pessoas ficam isoladas da realidade. Então, você escuta o Fernando Henrique dizer coisas inacreditáveis, como todo brasileiro teria que fazer pelo menos um check-up anual, né? Essas coisas não... Ô, João, mas você não acha que o teu programa ficou mais leve politicamente? Porque muitas pessoas, o público espera que você repercuta não só a presidência, mas outros fatos e acontecimentos políticos que mereceriam de você a mesma crítica ferrenha, incisiva, do que na era Collor. Você não acha, ou você se desinteressou pelo assunto? Não me desinteressei. Eu não me desinteressei. Mas você concorda que ele está mais leve? Primeiro que eu não posso repercutir, porque eu não sou tambor. Quer dizer, se eu começar a repercutir, já vai fazer uma barulheira louca só com esse tamanho aqui. Ok, discutir. Não houve nenhum caso, depois do Collor, não aconteceu nenhuma coisa que merecesse o mesmo tipo de atuação política. Se eu fizesse ao contrário, se eu começasse a inventar ou a estimular, a botar lenha na fogueira, iam dizer que eu estava fazendo isso por causa do programa. Mas olha, por exemplo, nesse momento, desculpe, Marcelo, nesse momento, nesse exato momento, o programa é ao vivo, está todo mundo cercando o seu Paulo Salim Maluf aí, para saber dele o seguinte: onde é que você descolou esses papéis que você ofereceu para todo mundo? Ofereceu para todo mundo, ou pessoalmente, ou mandou o Lafayette entregar. Por que você não leva... A minha produção já está à caça de todos eles. Está na captura. Nós tivemos uma reunião, engraçado, você fala isso, que nós tivemos uma reunião de pauta antes de vir para cá, disse assim, olha, este é um assunto que a gente tem que mergulhar nele. Apesar do programa nunca ter feito jornalismo investigativo, quer dizer, a coisa está lá, você leva para o programa para, aí sim, fazer a repercussão do fato, né? Eu discordo de você de uma coisa, pelo seguinte, teve um caso que aconteceu no primeiro mandato do Fernando Henrique muito grave, que foi a denúncia de compra de votos. E que a imprensa brasileira, poucos jornais deram ressonância a esse caso, e você até levou para o seu programa. Você levou para o seu programa, eu lembro disso. Mas você não acha que está havendo uma certa complacência com a imprensa brasileira, por um lado, um pouco traumatizado, a nação traumatizada devido ao escândalo Collor, querendo que esse governo corra na maior paz, e por outro lado, assim, por uma até empatia que as pessoas têm pelo intelectual, sociólogo, professor. Você acha que o Brasil está sendo muito complacente com algumas coisas que estão acontecendo, como a compra de votos, como agora esse caso do dossiê misterioso, como as conversas telefônicas do BNDES, que também já vai se esquecer. Você não acha que o Brasil está sendo muito generoso com essa administração? Eu espero que não. Você vê, a revista Veja, a matéria da revista Veja dessa semana é uma matéria importante, a respeito dos grampos.
a Folha, o Estado, o Globo. A compra de votos para mim foi um escândalo, o maior escândalo desse... Mas, Marcelo, voltando, aí sem puxar a brasa para minha sardinha, eu lembro. Compra dos votos, eu caí de pau brabo, levei pessoas lá. E por que não aconteceu? Por que não repercutiu? Por que não caiu ninguém? Aí eu não sei. Então você não acha que o Brasil está complacente? Não sei agora, e fico indignado disso ter ficado por isso mesmo, se bem que durante o tempo todo do negócio da compra de votos, eu caí de pau e levei pessoas e brinquei em cima. As aberturas eram em cima disso. Agora, realmente não aconteceu. Se é medo de que aconteça alguma coisa semelhante ao que aconteceu na época do Collor, eu acho uma pena. O que a Lorena falou é verdade. Você não acha que as pessoas estão um pouco, assim, querendo não mexer mais em política, não querer deixar rolar um pouco essa administração? Eu espero, sinceramente, que não. Como esse negócio do... Mas, peraí, é uma pergunta... Eu estava na frente. Não, estava na frente. Eu estava na frente. Estava na frente. Por favor, senhor vereador. Parece que não tem nada a ver com esse assunto, mas... Vamos entrar nessa briga, hein? Tá bom. É que você, respondendo ao ouvinte aí, o telespectador, você falou que a gente viveu uma crise horrível dos 30 anos da Revolução, que foi uma crise econômica, e você citou que foi uma crise de criação. Você não acha que se você pegar esse século, os anos mais criativos, na literatura, na música principalmente, na arte, em todas as artes em geral, foram justamente as duas primeiras décadas do período militar? Você concorda com isso? Eu não vou citar nome aqui, anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, né, que aconteceu o maior movimento cultural do país. Depois, conforme foi tendo a abertura, foi sumindo e deu uma brochada. Aí que eu ligo a pergunta com o que o Marcelo estava dizendo, que o pessoal foi ficando acomodado, e a coisa está aí acontecendo, está explodindo, está falindo, e nem os artistas, nem os jornalistas, eu acho que é isso que o Marcelo estava querendo dizer, estão enfrentando, batendo de frente, né? O que será, né? Não, o que eu acho é o seguinte, durante a ditadura, qualquer movimento artístico ou criativo que vá contra a ditadura tem uma relevância muito maior. Mas era talentoso, Jô. Mesmo o que não era tão talentoso, fica com a mesma relevância. Quer dizer, isso já é um estímulo muito grande para a criação. Depois não. Depois você não tem a mesma repercussão, para voltar a falar em repercussão, não tem a mesma repercussão. Pois é, agora, no tempo, vamos botar o tempo do Collor? Vamos voltar ao tempo do Collor, que já não era ditadura, os jornais podiam falar, etc. e tal. Aconteceu realmente uma coisa, de fato, que era, mas assim, um escândalo, né? Em que eu falei, vejo, todo mundo... Alguns investigando e outros comentando, todo mundo foi a fundo naquilo. Mas não teve reflexo cultural, que eu estou dizendo. Entendeu? Não, mas teve uns cartunistas e tal. Tudo bem, mas quando eu falei de crise de criação, sim, eu não estava me referindo exclusivamente à criação artística. Quando eu falei em criação, eu estava falando em soluções para o país. Tá legal. Que diziam que o Brasil, a crise do petróleo aconteceu no mundo inteiro. Não, tá. Para mim está claro. Aliás, outro dia eu estava, inclusive, falando com o Luiz Felipe de Alencar, a gente estava dizendo isso, que falta ao Brasil encontrar soluções criativas para a crise que está se passando, em vez de se recorrer ao FMI ou a isso ou aquilo. E eu acho que isso é fruto de, durante quase 30 anos, terem sido amortecidas quaisquer ideias criativas nesse sentido de desenvolvimento, de encontrar o seu caminho. Entendeu? Quer dizer, era nesse sentido que eu estava falando. Certo. Agora, voltando aqui ao negócio do Marcelo, o que se realmente o que aconteceu, quer dizer, o negócio das contas, eu acho uma coisa... Isso é uma bobagem. Mas olha, infantil. O presidente é eleito... O negócio do grampo é gravíssimo. 4 anos. Não, o presidente é eleito para cumprir 4 anos, aí no meio da sua administração, ele muda as regras do Congresso, comprando, entre aspas, nunca se provou, tal, alguns responsáveis por essa mudança e
muda a lei e pode ser reeleito a mais 4 anos. Em qualquer outro país do mundo, isso seria um escândalo, isso é um golpe, entendeu? A pessoa que mudou as regras do jogo. E isso não repercutiu no Brasil como repercutiu o caso Collor. Você não acha que foi um pouco assim, o Collor era aquele nordestino, a gente se livra dele porque ele não faz parte da nossa turma. Já o Fernando Henrique mora aqui ao lado, em Higienópolis, ele é todo amigo de todo mundo aqui, foi professor de muitos de nós e tal. Você não acha que está tendo muita passividade? Não, o que eu acho é que é mais... O que está acontecendo com esse país que as pessoas não... Você põe no mesmo peso, na mesma medida, o caso do Collor, a corrupção, tudo o que aconteceu durante o governo Collor, você põe numa balança no mesmo peso eu ponho. Do negócio da reeleição? Eu ponho. Exatamente no mesmo? Ele é o homem que matou Getúlio Vargas. Eu não... ele. Eu não consigo colocar no mesmo peso. É um rebelde. E vou te dizer por quê. Porque o negócio da reeleição ter sido, como é que se diz, manipulada. Manobrado. É uma coisa terrível, mas de repente é atribuída ingenuamente ou inteligentemente a uma astúcia política. Não, são manobras políticas que acontecem. Mas o Brasil ficou paralisado 3 anos. A outra é o negócio negócio dos anões do orçamento. As pessoas se perguntam por que o Fernando Henrique não fez em 4 anos o que ele deveria ter feito. Porque o Brasil ficou paralisado em função da reeleição. Ninguém se lembra disso. As tais reformas Como não se lembra? que estão sendo aprovadas agora nos últimos 3 meses, que eram para ser aprovadas nos 4 anos, não foram, porque havia uma grossa negociação ali para se aprovar a reeleição. Quer dizer, então, por isso, para mim, é o mesmo mal. Quer dizer, o Brasil parou nos mesmos termos. É um governo... Eu acho que não. Eu acho que o Brasil, quer dizer, o Brasil parou nos mesmos termos, mas não andou para trás como andou no período do Collor, até do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Foi uma coisa muito mais grave que aconteceu no governo Collor, que é uma coisa que chocava até os políticos mais habituados à corrupção e a transar nessa área. Acho sim que houve um problema ético grave, houve um problema de falta até de cuidado com essa insistência, com essa veemência na reeleição, que foi aproveitada por uma série de pessoas que querem lucrar sempre com alguma coisa. Acho terrível, tanto que eu falei, o problema do Fernando Henrique é que eu acho que é um governo melhor do que os outros, mas pior do que seria o governo do Fernando Henrique Cardoso, dada a própria história política dele. Mas eu acho até que a imprensa, nesse caso, por exemplo, do Grampo, nesse caso, que aliás é uma coisa que não me entra na cabeça, como é que um ministro pode ter, ainda hoje, depois de tudo que já se leu em matéria de Grampo... Das comunicações, ministro. E das comunicações. Ter o seu telefone grampeado. Parece o Figueiredo, que quando disseram para ele que ele ia ser presidente, ele falou, fiquei surpreso. Como surpreso se ele era chefe do SNI, Serviço Nacional de Informações? Ô, Jô, deixa eu mudar um pouco esse assunto, que o Marcelo, na verdade, a esquerda e os rebeldes brasileiros estão precisando de alguém como ele no Congresso, eu acho, fazer oposição lúcida e clara. Tem um voto. Como ele está fazendo agora. Ele deveria ir lá para Brasília. Mas eu queria mudar o assunto para a televisão, continuar no assunto crise, mas ir para a televisão. E a gente recebeu um calhamaço, né, como você sabe, sobre a sua vida para vir aqui. Calhamaço. Não, dossiê. Dossiê, Jô Soares. Eu prefiro calhamaço. 3 volumes. Aliás, Normalmente não é uma boa, não. Completo material de grande qualidade. Acompanha umas fitas também. Não é só você De que é grande louco, qualidade, inclusive com alguns grampos, ouvindo histórias lá da sua casa, etc e tal. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é uma entrevista que você deu em 1990 para o Guzik, do Jornal da Tarde, e ele pergunta assim, como está a televisão hoje? E você responde assim, em 1990, né? Fico preocupado porque sinto falta de renovação. É um absurdo a Globo tirar o TV pirata do ar. E há uma enchente de novelas, tararara. Falta criatividade, falta invenção. Acho isso grave, pois a longo prazo só pode conduzir para uma rotina de repetição e de mediocridade. Eu falei isso? Você falou isso. Em 1990. Por quê? Você não diria isso de novo? Legal isso.
Não, eu só quero perguntar o seguinte. Eu estava me referindo ao... Isso aí estava me referindo ao humor na televisão? Não, como está a televisão hoje? Em 90. Bom, eu acho que em 1998 a gente continua correndo os mesmos riscos. Porque eu acho que há uma espécie de rotina de programação, né? Onde, por exemplo, puxando a brasa para minha sardinha, vamos pegar na área de humor, porque você sabe que o jeito para ser comediante, antes ele tem que ser ator. O jeito pode ser um bom ator e não ser comediante. Mas para ele ser comediante, ele tem que ser ator, né? Pega aí os exemplos internacionais, Robin Williams, quando faz a Sociedade dos Poetas Mortos, é um ator. Posso interromper com uma perguntazinha, só isso? Você disse que há 40 anos que você faz as pessoas rirem. Eu queria saber se você faz as pessoas chorarem também. Se você teria vontade de interpretar um papel trágico, se você... Enfim, como é que você vê isso? Não, trágico assim não. Eu já fiz personagens porque eu não me divertiria fazendo. Para mim é fundamental que eu esteja me divertindo. Mas já fiz papéis patéticos, assim, personagens patéticos, como o Conde Uberzoller no Casamento do Senhor Mississippi, que as pessoas choravam e as pessoas riam também. Agora, completando aqui o negócio da televisão. Da televisão, o que eu acho, a gente corre um risco. Eu estava falando do comediante, né? Você pega, por exemplo, todo grande comediante que aparece, como ele é também um ator extraordinário, ele naturalmente é sugado para as novelas, porque as novelas têm uma exposição maior, tem um campo maior, até de sobrevivência para o próprio ator. Então sumiu essa divisão, de repente, de programas de humor e de teledramaturgia. Então você pega comediantes novos, excelentes, que estão na novela. Ou, por exemplo, você pega a Cláudia Gimenez, agora mesmo, as pessoas ficam surpresas, porque ela está dando um banho na novela. Claro que ela está dando um banho na novela, porque antes de ser comediante, ela é atriz, é uma ótima atriz. O que você achou do programa do Ratinho, João? A propósito... A propósito dessa pergunta, é a pergunta de Lilian de Santa Bárbara do Oeste e de Fernando de São Bernardo do Campo, que agregam aí um comentário seu, Jô, sobre a entrevista que a deputada Marta Suplicy deu no seu programa, que era justamente sobre censura na televisão. Eu sou francamente contra qualquer forma de censura na televisão, ou em qualquer veículo de comunicação, ou em jornal, ou em qualquer coisa. Eu sou intrinsecamente contra, porque eu vi a que isso leva. Isso leva à mediocridade, leva a um desastre muito maior. As pessoas, até psicologicamente, guardarem o seu lado negro, sabe? Não tem como você... Nem uma autorregulamentação? Autorregulamentação, sim. Mas acontece o seguinte, que havia na proposta da Marta, foi uma das entrevistas que acabou virando uma arenga, que a gente começou a discutir, porque eu não resisto, eu me envolvo. Então ela dizia assim, não, mas eu queria criar um colegiado, ou uma espécie de comissão. Uma comissão de notáveis para fazer uma avaliação sobre a programação de televisão. E eu falei, Marta, é muito... Primeiro, você viu que os aliados que ela arranjou nisso foram realmente o que havia de pior. Notáveis. Hein? Foram notáveis, né? Segundo, eu falei, Marta, então tá bom, então vamos fazer uma comissão de notáveis. Então você pega o Dom Paulo Evaristo Arnes, é um notável. Dom Eugênio Salles, é um notável. Qual dos dois notáveis você vai colocar nessa comissão? Porque a ideia dos dois é diametralmente oposta em relação a certas coisas. Mas olha, como é que você vai escolher o notável, hein? Mesmo assim, mesmo Dom Paulo, que eu considero infinitamente, que tem uma cabeça infinitamente melhor que a do Dom Eugênio, eu não gostaria que o Dom Paulo fosse o juiz do que eu posso ver, do que meus filhos podem ver. Evidente, qual é o critério, Claro. qual é o critério, e depois como é que você estabelece critérios? As pessoas querem, às vezes, responsabilizar, dar à televisão o papel de educadora dos seus filhos. Não existe isso. Eu tenho um exemplo na minha produção, que é a dona Anne Porlan, que tem 2 meninas, tem 2 filhas. Um dia eu estava lá, acabou um programa, assim, ligou, uma das meninas ligou para a Anne e disse, mamãe,
eu queria ficar acordada que o Jô vai aparecer no programa, acho que era no programa da Hebe, vai aparecer, eu queria ver o Jô. Ela falou, não, você sabe que não, você tem escola amanhã de manhã, você desliga a televisão. E ela desligou a televisão e foi dormir, quer dizer, porque são crianças que são educadas pela mãe e não pela televisão. Então, quer dizer, parte do problema é que as pessoas passam essa responsabilidade para a televisão, que não tem. A televisão é um eletrodoméstico, é como... Mas ela também é uma concessão pública, né? É o quê? O uso da televisão, quer dizer, a emissão de televisão é uma concessão pública. É uma licença. O termo concessão, inclusive, não é bem aplicado. A televisão é uma licença, mas do momento que você deu essa licença, que você renova a licença, é como a do teu automóvel. Uma licença, você tem que licenciar o carro todo ano. Então, a televisão, você tem que cumprir certos padrões para ter essa licença. Mas no momento que você começa a criterizar sobre a programação, a coisa começa a ficar meio complicada. Acho que deve haver uma autorregulamentação, isso eu acho que deve haver uma autorregulamentação que estipule interesses da própria televisão. Isso aqui vale a pena a gente comunicar esse tipo de coisa? Vale a pena a gente mostrar isso ou dizer isso para evitar alguns absurdos, alguns abusos que acontecem. Jô, você já fez ou costuma fazer esse tipo de autorregulamentação ou censura no seu programa? Não, como censura como? Algum assunto que foi sugerido pela pauta e você acha que não foi adequado? Você já vetou Nunca, alguém? porque eu acho que aí tudo depende da maneira como você encaminha a entrevista ou da maneira de como você aborda o assunto. Claro que tem vários assuntos que são dispensados se são meramente sensacionalistas, né? Eu acho que eu posso ajudar uma pessoa, como eu amo, toda semana a gente lê os apelos que tem, sem precisar levar uma pessoa lá para mostrar, olha, ela precisa disso ou daquilo. Quer dizer, há maneiras e maneiras de você fazer as coisas. Agora, voltando à resposta, quem foi que perguntou o negócio sobre o Ratinho? Foi o Maurício. Maurício. A meu ver, o Ratinho é o Chacrinha Heavy Metal. Ele é o Chacrinha dos anos 90. É um grande clown. Chacrinha Big Stick, né? É um grande clown. O Chacrinha sofreu a beça com a censura da época, que jogava bacalhau para as pessoas. O Ratinho, evidentemente, que é a mesma coisa num modelo heavy metal, num modelo pesado. Que inclui mas você percebe... a exploração, por exemplo, de deformidades. Você acha que inclui o quê? A exploração de deformidades ou de absurdos físicos das pessoas, digamos, é parte desse clown, no seu ponto de vista. Da mesma forma que levar o seu set, fazer um programa inteiro com o seu set, como o Chacrinha fez, fazia parte daquele clown daquela época. Você lembra do seu set? Cavalo da Rei da Lira. Seu set da Lira. O set da Lira, ele fez programas e mais programas com isso. O Chacrinha Hoje em dia era forjava brincadeira. Também. Hein? O Chacrinha forjava histórias, inventava... Não, drama. isso eu não sei porque era outro tipo de programa, né? Agora, o que eu acho é o seguinte, por trás desse negócio todo do Ratinho, havia uma coisa do clown, havia uma coisa que você percebia que ele estava gozando aquilo tudo. A partir de um certo momento, quando descobriram aquele negócio de forjar histórias, aqueles episódios e tal, em vez dele chegar e dizer, claro que é tudo forjado, vocês estavam levando a sério, pensaram que isso aqui é a sério, assumir aquilo como uma grande palhaçada, ele se rebelou contra aquilo. E a partir daí, ele ficou mordido. Então, hoje em dia, você vê o Ratinho, ele só faz esculhambar a Globo, esculhambar a Folha. Vocês, jornalistas, só querem me destruir e tal. Ele ficou, como é que se diz? Ele embarcou, ele viveu exatamente o que ele fingia que não era. Ele levou a sério, né? Ele levou a sério uma coisa que era para ser encarada. Ele se levou a sério. Como uma grotesca palhaçada, uma palhaçada negra, às vezes, né? Uma palhaçada de humor negro, mas uma grande palhaçada. Quando ele incorporou, dizer, não, eram só 4 e eu não sabia, e não sei o quê. Quando, evidentemente, se você liga a televisão e vê aquela cena do sujeito que vai transar com a mulher do outro, rindo, uma pessoa de baixíssima renda, com tudo super bem iluminado, a mulher rindo e o cara rindo também, e uma tarja preta em cima da bunda do sujeito, todo mundo sabe que aquilo foi forjado.
Então você, em vez de assumir que foi forjado, você querer defender a falsificação, aí fica uma coisa braba. Agora, tem mais uma análise mais séria que se podia fazer a respeito disso. Em frente ao meu prédio, tem um edifício de altíssimo luxo, todo de mármore, a fachada é toda de pedras de mármore e tal. Outro dia eu passei na sala e tinham 3 salas ligadas com telão ligado, telão. O ratinho passando nos 3 apartamentos, classe A, alto luxo. Jô, você fica O que faz as pessoas ligarem para ver se não, são pessoas de baixo. O que tem? Você fica bisbilhotando os vizinhos. Marcelo, você... O Fernando Henrique Cardoso que trata de fechar as janelas. Você não se projete em mim, por favor. Eu passei pela sala e pela janela, eu vi aqueles... Até não teria problema de bisbilhotar, não sou contra, mas eu não estava bisbilhotando. Nosso tempo acabou, tem uma última pergunta. Não, mentira, eu quero ficar mais. Vamos ficar, ué. Se fosse eu aqui a comandar, estávamos aqui o resto da noite. Várias perguntas perguntando por que você fumou charuto o programa inteiro. E tem gente que defende o charuto, tem gente que critica os antitabagistas. Então a pergunta está aí. Por que você fumou charuto durante o Roda Viva? Porque eu gosto. Então, de todas as formas. Aliás, tem um outro fumador de charuto aqui, pelo menos um. Óbvio. Você não traga o charuto, se você não ficar com ele na boca o tempo todo, você não esquenta a sua boca, não tem nada. E eu gosto de fumar charuto. Muito bem. Obrigado, Jô. Não é por masoquismo. Não. Nem por sadismo. Obrigado pela sua participação aqui no Roda Viva, a de todos os nossos entrevistadores, a você que estava em casa. E até a próxima semana, sempre às 10h30 da noite. Fala. E pode virar lá pro SBT que eu estou entrando no ar lá. Tá certo. Nós ficamos por aqui, até a próxima semana.